Olá, alunas e alunos, tudo bem? Ó, uma aulinha extra, tá? Onde eu faço exercícios revisando a matéria vista até agora de movimento. A gente pega capítulo 1, capítulo 2 e aquela aula do vídeo 4 de movimento vertical, tudo bem? É, deve ficar uma aula um pouco extensa, mas não é uma aula obrigatória. Se você está dominando bem a matéria, talvez valha a pena ver só o exercício 9 e 10, que são da matéria mais recente. Mas se você ainda tem alguma dúvida ou quer reforçar o conteúdo, eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso daqui. Tá? Não tem exercício de frequência no final e, como eu disse, é uma aula extra, então é um conteúdo opcional. Antes de começar a fazer exercício, vamos dar uma olhada nesse movimento aqui. Tem um caminhão. Nesse caminhão eu vou botar um vazamento. Está pingando ali atrás um líquido e pinga de tempo em tempo igual. Ou seja, o intervalo de cada gotejamento é sempre o mesmo. Esse caminhão vai andando, ele vai pingando no chão e vamos falar assim que ele vai marcando o chão. Se eu olhar as marcas, poderia ter algo mais ou menos assim. Ó. Aqui tem mais ou menos as marcas com distâncias iguais, lembrando que pinga em tempos iguais. Então, nesse caso, eu falaria que o caminhão anda espaços iguais em tempos iguais. Quando ele anda sempre o mesmo espaço no mesmo tempo, é um movimento uniforme, é a velocidade constante. Poderia ter algo assim, ó, ele vai andando, o espaço entre cada mancha, né, cada marcação diminui. Isso quer dizer que a rapidez está diminuindo. Ele está diminuindo a velocidade. O tempo entre cada gota é o mesmo, mas a distância que elas caem no chão fica cada vez menor. Então é um movimento. Se a aceleração for constante, é um uniformemente variado. Né? Aceleração constante quer dizer que a velocidade muda sempre a mesma coisa, por isso uniformemente variado. E nesse caso ele está freando, a gente fala que é retardado. A rapidez diminui. Poderia ter uma marcação assim também, ó. À medida que o tempo está passando, as marcas vão ficando mais distantes. Então ele está andando cada vez mais rápido. Se a aceleração for constante, o movimento uniformemente variado de novo, porém acelerado. Tá aumentando o módulo da velocidade, está aumentando a rapidez. A gente viu muitas equações, eu costumei falar com alguns alunos que na verdade são poucas que a gente vai abrindo essas equações. Eu vou jogar todas aqui agora para a gente ter uma revisão delas, tá? Então, para qualquer movimento que seja, acelerado, retardado, uniforme, qualquer um, com aceleração variável, eu consigo calcular a velocidade média, que é pegar a variação do espaço pelo tempo. Não sei se vocês lembram daqueles exercícios, alguém viaja, para, continua viajando, pega o espaço todo e divide pelo tempo. Um movimento uniforme, a característica dele é que ele não tem aceleração. Então repara que a fórmula é parecida com a anterior, mas eu tirei aquele m de média, né? A velocidade que é sempre a mesma. Então você pega o espaço que ele anda pelo tempo. Pode ser qualquer espaço, pode ser os primeiros 2 metros. Tá? Qualquer conta que você fizer assim do espaço pelo tempo correspondente vai dar a mesma coisa, porque essa velocidade é constante. Dessa fórmula, eu criei essa equação horária do movimento uniforme. Então elas são idênticas. A princípio, se eu faço exercício como eu poderia fazer com a outra, às vezes é mais prático usar a primeira, se usa a segunda, eu uso geralmente a segunda. Mas eu costumo falar que é a mesma fórmula. Você sabe uma, sabe a outra, sendo que a de baixo é o mais importante. O movimento uniformemente variado, como eu falei no slide anterior, ele tem aceleração diferente de zero, mas constante. Isso quer dizer o quê? A aceleração nunca muda, a velocidade varia sempre a mesma coisa. Podemos também usar no caso do movimento vertical, se jogar um corpo para cima, jogar um corpo para baixo, deixar um corpo cair. Nesse caso, a Terra proporciona uma aceleração que é constante, a aceleração da gravidade. Esse exercício de movimento vertical, às vezes o exercício não fala da aceleração, eu que tenho que estar com isso na cabeça. O movimento é vertical, a gravidade está atuando. Definição de aceleração ΔV sobre ΔT, né, a variação da velocidade pelo tempo, e a partir dessa equação eu cheguei na função horária da velocidade. Então, mesma coisa que antes. Essas duas equações, na verdade, é a mesma coisa. Eu poderia usar uma ou outra. A de baixo ela pode ser mais útil para prever velocidade em qualquer instante. Também falei que tinha equação horária do movimento uniformemente variado das posições. Né? Então, ali nós temos que a posição S é igual à posição inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração t ao quadrado sobre 2. E juntando as duas, tem uma aula que eu demonstro isso, eu cheguei na equação sem o tempo, a equação de Torricelli.
v ao quadrado, v0 ao quadrado, 2a ΔS. Repare que todas essas equações aqui têm o a, tem aceleração, e aqui nenhuma tem. Então isso é uma característica importante. Eu vou começar a fazer exercício, então eu vou só chamar a atenção das fórmulas que são mais importantes para a gente, que são essas 4. Essas outras aqui que eu marquei também são úteis, só como elas são mesclas das duas ou igual a essa, eu vou falar que as 4 aqui são mais importantes. Só com as 4 eu resolvo qualquer exercício de movimento, mas lembrando que Torricelli ajuda muito. Então não joga fora essa fórmula não, tá? E aí a questão, qual fórmula que eu uso em cada exercício? Geralmente a dificuldade nossa é essa. Você lê o exercício e qual fórmula que eu vou usar? A gente fica meio perdido. Então para isso eu vou fazer aquele resuminho das equações. Tá? Repare que eu não botei a da velocidade uniforme nem da aceleração, porque elas são parecidas com essa. Tá? E vou arrastando isso em cada exercício e vendo como que eu pesco cada equação. Então vamos começar. Exercício 1, tem um mapa aqui de uma parte de Juiz de Fora, tá? Eu tirei num aplicativo bem conhecido da gente de navegação. Está aqui o Instituto Federal de Juiz de Fora e o Parque Alfred. Então eu peguei essa rota aqui de uma pessoa andando a pé, que vai sair do Parque Alfred, no centro da nossa cidade, até o nosso instituto, que alguns infelizmente ainda conhecem pouco. A pergunta é qual a velocidade média que alguém que saiu do Parque Alfred até o instituto teria, de acordo com essa trajetória da imagem. Tá? O aplicativo me deu duas opções, eu peguei essa que tem as bolinhas azuis. Então repara, 46 minutos de caminhada, 3,7 quilômetros. As equações estão ali. Como eu disse, eu vou arrastar sempre isso. A equação que eu vou usar então, ele pede velocidade média, vou pegar a primeira. Repara que não fala se o movimento é uniforme, uniformemente variado, a pessoa está andando, vai parar em semáforo, tudo. O tempo médio é esse, a distância é aquela, eu quero velocidade média. A distância, 3,7 km ou 3.700 metros, né? Multipliquei por 1.000 aqui para mudar a unidade. O tempo, 46 minutos. Se eu multiplicar por 60, eu tenho isso em segundos. Se eu dividir por 60, lá 46 sobre 60, eu tenho isso em horas. Então eu deixei aqui todas as unidades possíveis e ali deixei as duas mais comuns, de espaço. Então velocidade média. Se eu pegar o Sistema Internacional de Unidades, metros, segundos, eu vou dividir 3.700 metros por 2.760 segundos. Essa conta vai dar 1,34. Então ele anda numa velocidade média 1,34 metros por segundo. Lembrando que isso não quer dizer que ele está sempre com essa velocidade. Como eu disse, ele pode parar no semáforo, atravessar uma rua um pouco mais rápido. Então isso aqui é uma média. Eu não sei que tipo de movimento que ele fez. Na média, ele anda 1,34 metros a cada segundo. Se eu usasse outra unidade, até botei cor diferente aqui só para falar que é extra, tá? Eu tenho aqui 3,7 km. A unidade em hora, lembra que eu dividi 46 minutos por 60. Então deixei assim mesmo, tá? Eu não fiz a conta ali para não ficar cheio de número decimal, então deixei assim. Como eu tenho uma divisão de fração, o que eu faço? Eu repito a primeira, 3,7, e multiplico pela segunda invertida, lá, 60 sobre 46. E aí, fazendo essa conta, eu vou achar 4,82. Né? Multiplica 60 por 3,7, divide por 46, 4,82. Repare que a unidade que fica naturalmente é km por hora. Então está ali a nossa velocidade. Uma demonstração que eu vou fazer é o seguinte, lembra que a gente transformava km por hora para metros por segundo? Ou vice-versa? Que aí tinha 3,6 para a gente dividir ou multiplicar, né? De km por hora para metros por segundo eu divido. Ao contrário, eu multiplicaria. Então, nesse caso aqui, eu dividi 4,82 km por hora por 3,6, achei 1,34, que é o que eu tinha achado antes. Então, só para confirmar que esses valores aqui são idênticos. Tá? Muda a unidade, muda o número, mas representa a mesma coisa. Segundo exercício. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade após 3 segundos vale. Uma coisa que eu esqueci de comentar antes, eu não botei aqui em ordem de conteúdo. Tá? Como assim? Não botei movimento uniforme primeiro, depois com aceleração. Estou jogando exercício. Então vamos ver o que eu tenho. Ó. As equações estão ali.
A ideia aqui é eu começar a aprender qual que eu utilizo. Os dados eu vou marcar no próprio texto. Ela parte do repouso, velocidade inicial 0. Ele quer a velocidade final. Ele me deu o tempo e me deu a aceleração. É um movimento que tem aceleração. Então as equações que eu vou usar são essas de baixo, ó, que tem aceleração. Eu esqueço as de cima. Ele quer velocidade. Então eu tenho duas opções que já me dão a velocidade. A do meio não tem velocidade a não ser inicial. Inicial já tenho, ele parte do repouso. Então, a princípio, ela não vai ser utilizada, ela não me serve. Então, eu vou tentar usar essa primeira aqui. V igual a V0 mais AT. Me dá a velocidade final e os outros dados eu tenho. Então, é assim que eu escolho a equação. Eu vejo primeiro qual que é o movimento, com aceleração, separo elas. O que eu quero? Velocidade. Então, separo as equações que me dão a resposta. Vejo da qual das duas vai ser mais fácil. Repara que a de Torricelli tem ΔS. O texto não fala ΔS. Então, a princípio, a primeira pode ser o caminho mais fácil. Acontece, às vezes, de eu pegar uma equação e ela não me resolver. Eu pego outra, vejo o que está faltando, eu vou tentando ajustar. Mas, a princípio, eu ataco, eu brinco assim, direto na pergunta. Qual a velocidade? Joguei a equação da velocidade. Substituindo os dados, parte do repouso, V0, aceleração 2 e o tempo que ele está acelerando 3. Ó, beleza, ó, todos os dados eu tenho e quero este. Então, fazendo a conta, 0 mais 6, 6 metros por segundo. Resposta à letra E. Tranquilo. Outra questão, ele me dá uma tabela e fala que a tabela representa as posições ocupadas por um ponto material em função do tempo. O ponto material realiza um movimento retilíneo e uniforme. Está ali então, olha só, uma tabela que tem tempo em segundo, espaço em metro. Repara que ele anda de menos 40 a menos 30 em 1 segundo, menos 30 a menos 20 mais 1. Ele vai aumentando cada vez mais esse espaço, essa posição, em 10 metros a cada segundo. Então já ficou fácil uma resposta aí, né? Mas vamos lá com calma. Escreva a função horária das posições. Qual a posição do corpo em 50 segundos? Em que instante ele passa na posição 200? Movimento retilíneo e uniforme. Grifei no texto para se lembrar que movimento que é esse. Então, pegando as equações, o que eu tenho? Só essa equação aqui me serve. Tá? Porque é um movimento sem aceleração. Repare que ele anda de espaços iguais em tempos iguais. Ele fala que é uniforme. Então, as de baixo não me servem. E a de cima é de velocidade média. Se ele pedisse isso, eu usava. Ele não pediu, não falou nada disso. Então, só essa equação. Tá lá. Joguei lá no meu exercício. Repara que eu vou pegar um ponto importante aqui, ó, no tempo zero a posição é menos 40. Então, essa aqui que a gente chama de posição inicial. Para completar essa equação, eu preciso do quê? Da posição inicial e da velocidade. Quando pede função horária, gente, só para esclarecer, eu não vou dar a resposta com um número, eu vou dar uma fórmula como resposta. E essa fórmula é o quê? A posição em função do tempo. Então, esses dois valores aqui, ó, eles têm que ser preenchidos. A posição inicial e velocidade. Por que esses dois? Porque são valores fixos no movimento uniforme. A velocidade é sempre a mesma e a posição inicial eu não mudo. O exercício me deu ela e ela que eu vou usar. E está lá no gráfico, marcado. Para calcular o outro valor, a velocidade, eu vou usar essa equação e vou substituir por um ponto qualquer. Por exemplo, espaço menos 20, né, o S menos 20 e o tempo 2. Poderia ser esse ponto. Poderia ser este ponto, talvez ficasse mais fácil, né? Porque não tem negativo, aqui é 0. Poderia ser esse ponto, poderia ser qualquer um. Eu vou usar o último. Por quê? Porque eu quis. Qualquer um me serviria. Então, jogando lá na equação, olha lá, S40, S0 está na tabela menos 40, isso é fixo. Velocidade, estou procurando para montar minha equação. E o tempo na posição 40, no S40, o tempo é 8. Então, joguei ali. Esse menos 40 soma do outro lado da igualdade, fica 40 mais 40 igual a V vezes 8. 40 mais 40 é 80, o 8 que está multiplicando vem dividindo. 80 por 8, velocidade 10 metros por segundo. Lembra que eu tinha falado isso já, né? Que a nossa velocidade, olha só, ele andava 10 metros a cada segundo. Então a velocidade eu já sabia. Montando então a resposta à letra A, eu vou substituir o S0 e o V.
Ó, S0 menos 40, V 10, está aqui a minha resposta. Eu ponho aqui do lado SI, para o leitor da minha resposta saber que as unidades são metro, segundo e a velocidade em metros por segundo. Sistema Internacional de Unidades. Um detalhe importante é que a velocidade é positiva porque o espaço aumenta a cada instante, a cada segundo. Então ele está andando para frente na trajetória. Por isso que é mais. É um movimento progressivo que a gente chama. Vou botar a resposta lá em cima. Tira tudo isso, agora que eu tenho a equação montada, a partir dela eu respondo qualquer coisa. Então, por exemplo, a letra B, qual é a posição em 50 segundos? Pega lá a equação que eu montei na letra A, no lugar do tempo eu jogo os 50 segundos que ele me deu. Faço essa conta, menos 40 mais 10 vezes 50, né? Menos 40 mais 500, vai dar posição 460 metros. Resposta da letra B. Letra C, em que instante ele passa na posição 200? Vou usar a mesma equação. Já está montada, ela já serve para o movimento todo. Agora ele não me deu tempo como na letra B, ele me deu a posição. Então, no lugar do S eu ponho 200 e vou calcular o tempo. 200 é igual a menos 40 mais 10t, o menos 40 soma do outro lado da igualdade. O famoso passar para o outro lado, né, mudando o sinal. Vai ficar 240, o 10 que multiplicando vem dividindo. Tempo, 24 segundos. Simples. Então o que eu fiz, gente? Olhei qual movimento que é, vi qual equação que era, os dados que eu tinha e fui substituindo. Está lá a resposta da letra C. Exercício 4. Ele me deu uma equação horária já montada, 3 mais 4t mais t ao quadrado, em unidades do Sistema Internacional. Então, lembra que na outra eu coloquei o SI do lado da minha resposta? Aqui ele falou lá, unidades no Sistema Internacional. Então, está tudo em metro, segundo, metro por segundo, ou metro por segundo ao quadrado. Então, essa equação traduz em um dado referencial o movimento de uma partícula. E ele pergunta qual a velocidade no instante 3 segundos. Então, ó, marcando os dados, ele me deu a função horária, o tempo 3 segundos, ele quer a velocidade. De novo as equações. E aí repara o seguinte, essa equação aqui, ela é uma dessas aqui com os dados embutidos. Então, eu tenho que saber olhar para uma e reconhecer. Essa não é difícil porque nós temos aqui, ó, 4t e principalmente o t ao quadrado. Então, já é de cara essa equação do movimento uniformemente variado, a equação da posição. Só que é o seguinte, ele pede a velocidade. Então, a rigor, essa equação não me dá a velocidade em 3 segundos. Ela me dá a velocidade inicial, que eu já vou tirar. Mas o que ele está perguntando não dá. Então, primeiro eu vou comparar essas equações e depois jogar nessa de cima para ver se eu respondo o que ele quer. Qual a velocidade em 3 segundos? Poderia usar de baixo? Poderia. Também é do movimento com aceleração, repara que todas têm A e ela me dá a velocidade. Então seria um caminho alternativo. Então tanto faz, qual que é o mais certo? Não existe. Tá? Então o que eu vou fazer primeiro? Olhar o que ele me deu e comparar com a equação. Daqui eu já tiro quais informações. Ó. Um detalhe, desculpa. Eu antes de tirar as informações, olha o que eu fiz aqui no t ao quadrado. A fórmula é A sobre 2 t ao quadrado. Então, para ficar parecida com a fórmula, eu coloquei 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1, né? Que está ali antes do t ao quadrado, tem 1 escondido ali. Então, é a mesma coisa, só que escrevi de uma maneira que fique mais parecida ainda com a fórmula. Espaço inicial, 3. Lembra que a unidade de sistema internacional estão 3 metros. Velocidade inicial, ó, compara a fórmula com a outra, 4. E a aceleração, do jeito que eu escrevi aqui, ó, at ao quadrado sobre 2, 2t ao quadrado sobre 2. Então, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui a gente erra muito, tá? Cuidado com isso. Tem gente que bota 1 aqui porque já viu 1 aqui na frente. Lembra que tem um 2 na fórmula, então é melhor se escrever assim. Bom, só para a gente visualizar o movimento, né? Ele me deu a equação, a partir dela eu vejo o que está acontecendo. Ó, tem um corpo que em 0 segundos, ou seja, no início, ele está na posição 3 metros, posição inicial. Ele anda para a direita, né? Porque se o espaço cresce para a direita, olha a setinha aqui, ele anda com a velocidade positiva de 4 metros por segundo. Então, no tempo zero, essa é a velocidade. E tem uma aceleração também positiva, também para a direita, de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, é isso que ele me informou.
Então, para calcular a velocidade, como eu disse, eu vou usar a equação horária da velocidade. Repare que eu já posso substituir os dados, ó, V0 vale 4, aceleração vale 2, e aí eu volto no texto e vejo que ele quer a velocidade em 3 segundos. Então, no lugar do T eu boto 3. 4 mais 6, né? 2 vezes 3 é 6, 10 metros por segundo. E se eu usasse outra, professor? E se eu cismasse com aquela e usasse aquela? Não tem problema, foi o que eu falei antes. Você não pode usar as duas primeiras, porque aí você fugiu do movimento, mas as três de baixo do movimento com aceleração. Então você poderia ter usado a Torricelli. O exercício já acabou aqui, tá? Já respondi, mas você poderia ter pegado um caminho diferente. Qual o problema aqui? Problema não, né? O que vai trazer de transtorno a princípio? Eu tenho V0, né? Tirei lá da primeira equação, tenho aceleração e não tenho ΔS. Por que não é um problema? Porque eu sei resolver isso. Se eu pegar a equação que ele me deu, é só colocar no lugar do tempo os 3 segundos que ele quer. Então, o que eu vou achar aqui? Ó? 3, 4 vezes 3, mais t ao quadrado, 3 ao quadrado. Vai ficar 3 mais 12 mais 9, 24 metros. Posição 24 metros. Vamos botar lá no desenho. Olha lá, em 3 segundos ele está na posição 24 metros. Só que ele não andou 24 metros. Ele sai da posição 3 até a 24. Ó. Então, 24 menos 3, ele andou 21 metros. O ΔS é 21. Então, quando eu voltar para a equação de Torricelli, no lugar do ΔS eu vou botar 21. E aí fica assim a conta. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 21, 84. Somando os dois, eu tenho 100. E aí esse v ao quadrado aqui, esse quadrado sai como? Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de 100, 10 metros por segundo. Que é o que eu achei antes. Tá? Então não tem caminho mais certo. O que vocês vão ver com o tempo é que tem caminho mais rápido. E aí tanto faz, mas claro que quanto mais rápido, melhor. Né? Então o melhor caminho aqui para ficar mais confortável é o que eu fiz antes. Mas se você usou caminho diferente, está certo do mesmo jeito. Então está ali, eu vou botar uma seta maior para representar a velocidade, 10 metros por segundo em 3 segundos, a posição já está lá. E a aceleração não muda, a aceleração é constante. Questão 4, questão de trem de 100 metros de comprimento atravessa uma ponte de 150 metros de extensão. A gente sabe que a velocidade dele é 36 km por hora, do jeito que ele fala, está claro que a velocidade é constante, ela não muda, e qual o tempo gasto para que ele atravesse a ponte, tá, em segundos. Então, ó, 100 metros de comprimento é o trem, a ponte 150 metros, ele me deu a velocidade, como eu disse, constante, e quer o tempo. Então, os dados estão marcados no exercício. Vamos desenhar. Está ali a ponte. A travessia do trem começa nesse instante, ó, quando a parte frontal dele começa a entrar na ponte. Então, aqui começa a travessia, e ela acaba quando ele sai todo da ponte. Não é quando a parte da frente sai. Então, de novo, ó, eu tenho o trem ali começando a travessia. O que eu vou fazer? Ao invés de trabalhar com o trem, eu vou trabalhar com aquele pontinho lá no final do trem, ó, aquele ponto preto marcado lá. Olha como que ele anda aqui, quer ver? Quando o trem atravessa todo, a posição dele está marcada ali, naquele ponto preto. Eu deixei ele no início também. Então, daqui eu consigo ver a distância toda que ele anda na travessia. Essa distância toda representa o quê? O tamanho do trem, né? 100 metros, e o tamanho da ponte, 150. Então, na verdade, aquele pontinho preto, para o trem atravessar toda a ponte, ele anda 250 metros. Então, essa é a distância percorrida. Lembrando das equações, como o movimento é uniforme, eu vou usar a segunda equação do movimento uniforme. Está ali anotada. A velocidade é o que está com problema de unidade, tá vendo? Está em metros ali o comprimento, ele quer o tempo em segundos, e a unidade de velocidade tem quilômetros por hora. Então, como que eu passo para metros por segundo? Eu divido por 3,6. 36 por 3,6, 10 metros por segundo. E aí eu coloco o ponto inicial como 0, o ponto final 250, né? A soma do tamanho do trem mais a ponte, velocidade 10, calculo o tempo. Então já ficou fácil. 250 igual a 10t, o 10 vai dividindo, t igual a 25 segundos.
Poderia usar essa equação, ela nem está na tabela, né? Ela está ali velocidade média, bem parecida. Poderia, gente. Essa equação, como eu disse, é a mesma do que aquela que eu usei no exercício. Então ficaria assim, ó, velocidade 10, a distância percorrida 250. Passei o ΔT multiplicando vezes 10, o 10 agora vai dividindo, vai dar 25 segundos. Então, tanto faz, movimento uniforme é mais simples mesmo. Questão 5, outro trem que tem velocidade de 72 km por hora, só que agora o maquinista vê um obstáculo na frente, aciona os freios e para em 4 segundos. Ele quer saber qual a aceleração imprimida ao trem pelos freios. Tá? Repara que ele fala em módulo, né? Ou seja, os valores ali para marcar X estão sem o sinal. Como ele está freando, provavelmente eu vou achar uma aceleração negativa, porque vai contra a velocidade, tem sinal contrário da velocidade. Então, lá, velocidade de 72 km por hora, essa é a velocidade que começa o exercício, velocidade inicial. Ele para, então a velocidade final é zero, tempo 4 segundos, e ele quer a aceleração. Só para ilustrar, está ali o nosso trem. Então tem um obstáculo na frente, tem uma pessoa lá na frente, ele tem que frear antes. Então ele anda freando. A velocidade, ó, já mudei a unidade, de km por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Resgatei as equações, lembrando que se é movimento com aceleração eu vou usar as três de baixo, uma delas, né? Ou às vezes mais, mas não posso usar as outras, só pode ser essas três, porque tem aceleração. Nesse caso, eu vou usar a primeira. Por quê? Porque ele tem a velocidade final, tem o inicial, tem o tempo e quer o ar. Então está tudo aqui. Ó, ele para a velocidade final zero. Ele começa com 20 metros por segundo, né? Eu transformei a velocidade. Ele quer ar e o tempo para ele parar 4 segundos. Repare que quando eu passo 20 para o outro lado ele fica negativo. Menos 20 eu passo 4 dividindo. Menos 20 sobre 4, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Como ele pediu em módulo, então o número sem o sinal, a resposta é letra C. Tá? Eu vou fazer mais coisas no exercício, uma parte extra aqui. Então o exercício acabou, tá? Eu já marquei o X, já garanti meu ponto. Mas, vamos calcular qual distância que o trem andou para frear? Então, eu poderia fazer com Torricelli aqui, por exemplo. Então, olha lá, eu tenho aceleração, coloquei velocidade final, velocidade inicial, né? Aceleração menos 5, eu tenho que jogar o menos na fórmula. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes menos 5, menos 10. Esse menos 10 muda de lado, mudando o sinal. Agora o 10 vai dividindo. Então, ΔS, 40 metros. Não perguntou, mas como a gente está aqui para treinar, a gente pode ir adiante. Vamos ver se esse valor se confirma. Eu poderia usar essa equação. Também tem espaço. Então, ó, esse S0 eu passei subtraindo, porque S menos S0 é ΔS, né? Velocidade inicial 20, lembra que eu mudei a unidade. O tempo 4 ele deu no texto, a aceleração achei antes, então menos 5. Tempo de novo 4 ao quadrado sobre 2. Ó, 20 vezes 4, 80. Aqui eu botei ΔS já, espaço final menos inicial. Essa conta aqui, ó, 4 ao quadrado 16, sobre 2, 8. 8 vezes menos 5, menos 40. 80 menos 40. De novo, 40 metros. Então, como eu disse, é uma parte extra, eu fiz até em cor diferente. Tá? O exercício tinha acabado ali. Mas para a gente ver que dá para explorar mais. Exercício 6. De novo, ele me deu uma função horária montada lá, S igual a 100 mais 80t, onde S em metros, t em segundos. Repare que toda vez que ele dá a função, gente, ele dá a unidade. Então, quando você responder a função, coloca a unidade. Ele quer o espaço inicial e a velocidade escalar, quer o espaço em 2 segundos, o instante que ele encontra 500 metros da origem dos espaços, tá? Na posição 500, então S igual a 500. A origem dos espaços é o S igual a 0. Tá? Não quer dizer que ele passou por lá. Ele só está a 500 metros daquele ponto. E depois falar se é progressivo ou retrógrado. A função eu marquei lá no texto. As equações estão ali. Repara, essa equação ela é exatamente igual a essa segunda. Né? Θ elevado a 1. Ó. Um número mais um número vezes t. Então, movimento uniforme. Só de olhar para a função. Ignoro as demais.
Então, separei a função aqui do lado, copiei a equação que ele me deu, tá? Aqui tá lá no texto, e aí eu comparo os valores. Ó. O S0 vale 100, lembra que está em metros. A velocidade vale 80, está em metros por segundo. Sistema internacional. Então, só daqui eu já respondi a letra A. Ó. Posição inicial 100, velocidade 80. Beleza. Então, qual o espaço em 2 segundos? O que eu faço então? Ó, no lugar do t, eu coloco 2. Vai ficar 100 mais 80 vezes 2, que é 160. 100 mais 160, posição 260 metros. Então, é como eu disse antes, se a função está montada, eu respondo qualquer coisa. Por exemplo, a letra C, que instante que ele se encontra a 500 metros da origem. Então, ó, a equação eu copiei, o S agora vale 500. 500 menos 100, né? Mudei de lado, mudou o sinal. Fica 400 é igual a 80t. Passa 80 dividindo. 5 segundos ele está na posição 500 metros. O movimento é progressivo ou é retrógrado? Aí basta olhar o sinal da velocidade. Se a velocidade é positiva, ele está andando no sentido positivo dos espaços. Se for negativo, ele anda no sentido negativo, ele anda para trás. Então, nesse caso, como a velocidade 80 é positiva, ele é progressivo. Questão 7. Ó, um corpo parte do repouso acelerado com 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de percorrer 16 metros, com qual velocidade ele está? Então, parte do repouso, velocidade inicial 0, ele me deu a aceleração, me deu a distância que ele percorre e quer velocidade. Se eu olhar as equações, ó, de novo, eu tenho movimento com aceleração, então são as 3 de baixo. Nesse caso aqui, ele não dá tempo, não perde tempo, e todas as informações que ele me dão me levam a usar a equação de Torricelli. Lembrando, não dá tempo, não perde tempo. Então, usando Torricelli, velocidade inicial, ele parte do repouso é 0, então 0 ao quadrado é 0, já botei direto. Aceleração 2, distância que ele percorre é 16 metros. 2 vezes 2, 4 vezes 16, 64. Aplica a raiz quadrada dos dois lados para tirar aquele quadrado ali do V, para tirar o expoente do V. Então, V ao quadrado, a raiz é V, raiz de 64, 8 metros por segundo. Respondido. Oitava questão. 2 ciclistas que movem com velocidade constante, ele fala que o movimento uniforme, tem as seguintes funções horárias. Ela, S1 é 20 mais 2t e S2 menos 40 mais 3 vezes t. Em relação ao mesmo referencial, isso quer dizer o quê? Eles estão na mesma trajetória. Que são em trajetórias diferentes, não sei se vocês lembram, eu não posso falar que as posições vão ser iguais, estão ruas diferentes, mas nesse caso não, está na mesma rua, mesmo referencial. E a unidades no SI, então o instante do encontro. Vamos lá, separei as equações, marquei lá no texto. Ele quer um instante do encontro, marquei a pergunta para não fazer confusão. Nossas fórmulas estão ali à direita. E nitidamente, o movimento uniforme ele quer a segunda equação só pode usar essa. As outras têm aceleração, não me servem. E repara que ali o t elevado a 1, t elevado a 1. Então S com t elevado a 1 é essa equação marcada mesmo. Copiei a equação. Vou copiar as duas que ele me deu, até agora não fiz nada, só estou copiando a fórmula e as duas informações que ele me deu. E aí eu começo a pegar os dados. Ó, S0. Está ali, ó, S0 número sozinho, 20 menos 40. Se eu botar isso no desenho, ó, desenhei aqui a nossa trajetória, o meu referencial, os espaços crescendo para a direita, é o mesmo para os dois, como fala no texto. Começa assim, ó, o corpo 2 na posição menos 40, está ali no desenho, e o corpo 1 na posição 20. O 1 começa lá na frente, então, de acordo com as informações das equações. As velocidades, a velocidade multiplica o tempo, então 2 e 3, os dois positivos, quer dizer que os dois são para frente. O S2, né, o corpo 2 que eu marquei aqui, tem velocidade 3 metros por segundo, e o corpo 1, a velocidade 2 metros por segundo. Então, os dados que ele me deu no exercício, joguei no desenho. Ele quer um encontro. Então, em várias aulas já fiz exercício assim, quando fala encontro dos corpos, na mesma trajetória, quer dizer que as posições são iguais.
mas as posições obedecem aquelas fórmulas. Então, na verdade, estou igualando as equações. 20 mais 2t igual a menos 40 mais 3t. Esse 3t eu passei para o outro lado subtraindo, e o 20, por sua vez, mudou de lado da igualdade, também subtraindo. 2t menos 3t menos 1t, menos 40 menos 20 menos 60, só multiplicar por menos 1 todo mundo, t igual a 60 segundos. Então, a resposta é a letra D. Vou além. Eu calculei agora qual o tempo que ele se encontra, mas poderia calcular a posição, até para ver se o tempo está coerente. Vocês vão entender por quê. Se eu pegar as equações que ele me deu, se no lugar do t eu jogar o tempo, 60, eu vou achar a posição que 1 está no encontro. Ó. 20 mais 2 vezes 60 vai dar 140 metros. Então, em 60 segundos, essa é a posição do corpo 1. E o corpo 2? Tem que ser igual, né? Eles estão se encontrando. Então, copiei a equação. No lugar do t, joguei o que eu achei antes, 60 segundos. Olha lá, 3 vezes 60, 180, menos 40, 140 metros. A mesma coisa. Tá? Então, esse que está em laranja aqui eu não precisava ter feito. A resposta é a letra D. Mas eu fiz isso só para treinar um pouco mais e para confirmar que, de fato, em 60 segundos eles estão no mesmo lugar. Se eu tivesse achado diferente, eu teria que rever minhas contas todas. Em algum lugar eu errei. Marquei a resposta lá. Questão 9. Ó, um garoto caiu de um muro de 3,2 metros. Movimento vertical, ó, assunto novo. Qual a velocidade que ele atingiu o solo? Despreze o ar, então não tem resistência do ar. Quando tem resistência do ar? Na aula eu comento melhor isso. A gente tem uma força contrária ao movimento, vai fazer uma freia. Não é frear necessariamente, mas vai variar a aceleração total no corpo. A gente não estuda isso agora. Então a gente está estudando sempre sem a resistência do ar. E a aceleração da gravidade, a gente usa o valor arredondado de 10 metros por segundo ao quadrado. Então está ali um muro, botei um muro um pouco mais conhecido, e o garoto cai do muro. Olha as informações que eu tenho. Marquei lá no texto, 3,2 metros de altura. Ele quer a velocidade final, né, que ele chega no solo. A velocidade inicial é 0. Ele não fala isso, mas eu tenho que interpretar isso. Ele está em cima do muro, ele cai lá de cima. Então ele começa com a velocidade 0. Ele não pulou, não foi jogado, ele caiu. Então, a velocidade inicial é 0. Existe ali, como está em queda livre, a aceleração, que é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então é um movimento com aceleração para baixo. Como ele está caindo, e como a gravidade é para baixo, eu vou adotar o referencial para baixo. O que eu quero dizer com isso? Tudo que apontar para baixo é positivo. No outro exercício eu vou fazer o contrário, vocês vão ver como é que muda alguns sinais. As equações são aquelas, lembrando que na vertical, tanto para cima quanto para baixo, é um movimento que tem aceleração, então as equações são as 3 de baixo. Então, gente, repare que eu tenho feito em todos os exercícios. Eu vejo qual que é o movimento, olho as equações e já penso, são essas. Então, depois que eu escolhi as equações, vários deles só tinham uma opção. Quando tem 3, o que eu faço? Eu vejo os dados que eu tenho e o que ele quer. O que ele quer é velocidade. Então, eu tenho a primeira e a última equação, a primeira marcada, né? Eu vou usar a Torricelli. Por quê? Porque ele não deu tempo. Em momento algum ele me dá o tempo de queda. Ele me dá a altura, ΔS. Então eu vou tentar fazer com o Torricelli. Olha os dados que eu tenho. A velocidade inicial 0. Lembra que não estava no texto, eu tive que interpretar. A aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade. Botei positiva porque eu adotei para baixo positivo. É aqui que o sinal interfere, tá vendo? O ΔS, lá, ele cai em uma altura de 3,2 metros. Então é essa a distância que ele percorre na vertical. 0 ao quadrado é 0, vai embora. 2 vezes 10, 20, vezes 3,2, 64. Tirando a raiz quadrada ali. Velocidade com que ele chega no solo, 8 metros por segundo. Só de curiosidade, gente, isso aqui dá mais de 20 km por hora. Então, você cair de um muro de 3 metros de altura, mais ou menos, que é a altura, por exemplo, de um andar médio de um apartamento, de uma casa, você chega com mais de 20 km por hora no chão. E questão 10, última questão, um pouquinho mais elaborada. Eu tenho um helicóptero que sobe verticalmente e dele é abandonada uma pedra quando ele se encontra a 75 metros do chão. A pedra leva 5 segundos para chegar no solo.
Adotar G igual a 10, despreza os efeitos do ar, determinar a velocidade de subida do helicóptero no momento em que a pedra foi abandonada e o módulo da velocidade da pedra atingir o solo. São duas perguntas. Então vamos lá, de novo. Ó. Sobe verticalmente, movimento vertical. Altura 75 metros. A pedra leva 5 segundos para chegar no chão. Ele quer a velocidade de subida do helicóptero e ele quer a velocidade da pedra quando chega no chão. Vamos desenhar isso aqui, olha lá, está o chão desenhado, o helicóptero que vai subindo e no meio da subida ele abandona a pedra. Eu vou voltar que eu quero que você observe um detalhe. Observe que a pedra ela sobe um pouquinho. Por que isso? Se você está andando de carro, vamos supor que você está dentro do ônibus. Você está em pé no ônibus, o ônibus freia, todo mundo sabe o que acontece. Você continua com o movimento do ônibus, você é jogado para frente. Num carro, se você joga alguma coisa pela janela, que é errado, mas se você faz isso, aquele objeto quando bate no chão, ele rola para frente. Em filme que você vê a pessoa pulando do carro em movimento, ela cai no chão, rola para frente. Então ela continua com o movimento que tinha no veículo. Essa tendência de continuar no movimento é o que acontece aqui, ó. Voltando. Ó. Quando a pedra é abandonada, abandonar quer dizer largada, não foi jogada, simplesmente alguém botou a mão para fora e largou a pedra. Ela sobe um pouquinho com a velocidade que tinha o helicóptero, depois que ela cai. Então eu tenho isso, ela é abandonada daquele ponto, ela tem a velocidade do helicóptero, igualzinho, a primeira velocidade dela é igual ao do helicóptero. Ela sobe um pouco e depois ela vai ao chão. Quando que ela para de subir? Ela está subindo e a gravidade está puxando ela para baixo. Então ela está freando e tem um momento que ela para. Esse é o ponto mais alto. Eu vou colocar o seguinte, ó, ela é abandonada a 75 metros. Então vou colocar essa altura inicial aqui, 75 metros. Vou chamar o chão de posição 0 e ali 75. Ela chega numa posição mais alta, vou chamar de H máximo. A gente põe aqui o H para a altura, tá? A altura não é com H, tá, gente? É só porque no inglês, então nos livros você vai achar muita letra H, então vou continuar usando assim. A aceleração que essa pedra sofre é da gravidade, é para baixo. E aí repara uma coisa, eu botei o 0 no chão, 75 em cima. Então meu referencial cresce para cima. Quem define o referencial, gente, quem define o sinal do exercício são os espaços. É como se fosse uma régua. Então se eu botei 0 embaixo e vai crescendo para cima, tudo que está para cima é positivo. Então a gravidade aqui vai ser negativa, por exemplo. As equações são aquelas. Lembrando que eu trouxe as equações todas que a gente está usando, mas vou marcar as 3 possíveis nesse exercício, as 3 do movimento com aceleração constante. As outras 2 eu ignoro. E é o seguinte, eu vou usar a equação do espaço. Por quê? É aquilo que eu falei antes, pode ir tentando uma por uma, mas olha a pergunta que ele quer. Qual a velocidade de subida do helicóptero? A gente já viu que a velocidade de subida do helicóptero é a velocidade inicial da pedra. Porque no início ela continuou com a velocidade do helicóptero. A gravidade vai atuando, ela vai frear e depois vai acelerar para baixo. Mas a primeira velocidade é igual ao do helicóptero. Então ele quer V0, está aqui nessa forma. As 3 têm V0, beleza. Então por que eu escolhi essa ainda? Porque ele me dá espaço, 75 metros. Então a Torricelli também serviria. Também. A aceleração eu tenho, que é a aceleração da gravidade. E eu tenho o tempo, tá? Eu falei que Torricelli serviria mais ou menos. Vamos discutir por quê. Ele sai da posição 75, só que ele sobe um pouquinho e depois desce. Então ele não cai 75 metros. Ele sobe e desce de uma altura maior. Então esse ΔS aqui eu não tenho com certeza o valor dele. Então essa Torricelli me traria problema. Então a melhor equação é essa. Aí eu substituo os valores. Ó. Ele sai dos 75 metros, está ali. Ele chega no chão. Mas ele sobe antes, não tem problema. Aqui é o ponto inicial, aqui é o ponto final. Está ali. A velocidade inicial estamos procurando. O tempo que ele demora para subir e descer, 5 segundos. A gravidade, a aceleração, menos 10. Lembra? Ó, tudo para cima é positivo. A gravidade é para baixo. Então, nesse exercício, nesse aqui, ela é negativa, porque eu escolhi para cima positivo. O tempo, de novo, 5.
Agora eu faço as contas. Ó, 75, 5 vezes 0, e aqui vai dar 5 ao quadrado, 25, vezes 10, 250, sobre o 2, 125. Repare que eu vou jogar quem tem número só sozinho para o outro lado da igualdade. Ó, 75 fica negativo, menos 125 fica positivo. Faço essa conta, vai dar 50, V0 vezes 5, 5 vai dividindo, vou ter que V0 igual a 10 metros por segundo, positivo. Por que positivo? Porque é para cima mesmo, tá? O helicóptero subia, então ele sobe um pouquinho mesmo. Então, primeira pergunta respondida. Segunda, qual a velocidade quando chega no chão? A velocidade final dela do movimento. De novo, eu não tenho a distância toda que ela anda, então eu vou usar a equação da velocidade, que não tem ΔS. Ó, a velocidade final estou procurando, a inicial agora eu já sei 10 para cima, por isso positivo. A gravidade, né, a aceleração, 10 para baixo, por isso negativo, vezes tempo, 5. Né, o 5 ele deu no texto. Então 10 menos 50, velocidade menos 40 metros por segundo. Ah, deu negativo dessa vez. Que bom, porque ele está caindo, né? Então antes de bater no solo, a velocidade dele é para baixo. Então ela tinha que ser negativa mesmo, o resultado está coerente. Vamos explorar um pouquinho mais. Eu já respondi a questão, tá, gente? Acabou o exercício, tá? Vamos embora, beleza? Mas, como a gente gosta de treinar um pouco mais, eu vou calcular a altura máxima. Então, a parte extra. Eu vou usar essa equação, de novo. Vamos para calcular agora a altura máxima que ele chega. Poderia usar de Torricelli agora também, tá? Mas vamos com essa aqui. Olha só, eu tenho o espaço inicial 75 metros, espaço final estou procurando, que é a altura máxima, velocidade que ele começa nós calculamos, a aceleração eu tenho. Tá? Só que o seguinte, o tempo que ele chega na altura máxima eu não tenho. Eu tenho o tempo total, que ele sobe e desce. Então vou usar essa equação aqui da velocidade para achar o tempo. Ó, no ponto mais alto a velocidade é 0. Ele começa com velocidade 10, a gente calculou já. A aceleração da gravidade é para baixo, então menos 10, vezes tempo S, tempo de subida só. Então, ó, 10, esse menos 10 TS eu passei para o outro lado, mudei o sinal. 10 dividido por 10, 1 segundo para subir. Então ele demora 1 segundo para subir esse pedacinho e 4 segundos para cair, né? Porque o tempo total não foi 5, então 1 mais 4. Mas enfim, eu quero 1 segundo. Então esse é o tempo para subir. Então se eu jogar naquela equação o tempo 1, eu vou achar a posição mais alta, a posição lá no ponto mais extremo. Olha lá, S igual a 75, a posição inicial, velocidade inicial 10, tempo é 1, aceleração menos 10, de novo, porque aponta para baixo, e eu escolhi para cima positivo. 1 ao quadrado é o tempo que eu achei sobre 2. Agora eu faço conta, né? 75 mais 10 vezes 1 é 10. 1 ao quadrado é 1 vezes 10, 10 sobre 2, 5. Então, menos 5. Né? O menos está aqui. E agora, terminando essa conta, vou achar que a posição é 80 metros, que é a altura máxima que ele atinge. Lembrando que essa parte de cor diferente é extra. O que importava para a gente é aqui. O exercício acabava aí antes mesmo, tá bom? Então, gente, eu tenho poucas equações. Eu tenho que interpretar, então, qual que é o movimento da questão. Se é uniforme, se não é. Se não for uniforme, eu tenho 3 opções de equações. Se for uniforme, eu tenho uma. E aí eu pego os dados que tenho e a pergunta que ele quer. E vou testando as equações. No início, pode acontecer da gente botar muito uma equação que não dá certo, tenta outra. Normal. Não preocupa com isso não, é assim mesmo. Com o tempo, vocês vão começar a ter mais prática para escolher a equação mais direta, tudo bem? Finalmente acabou, foram bastantes exercícios. Espero que essa aula tenha ajudado a vocês a fechar de vez a matéria, tá? Tinha muito aluno preocupado com a dificuldade e tudo, principalmente na lista. A lista é mais difícil mesmo, eu dou um mês para vocês fazerem, eu resolvo para vocês quando vocês querem. Então é natural que a lista seja um pouco mais trabalhosa. O ideal é que vocês tivessem feito as questões do livro antes e depois pegar a lista. Então eu trouxe isso aqui só para quem estava meio perdido, principalmente os alunos novos. Espero que tenha ajudado. E lembrando, esses exercícios aqui eles contemplam as aulas 1, 2, 3 e 4, né?
Então, mesmo assim, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, e a aula 4 está tudo aqui. Repara que, como eu disse já algumas vezes, o assunto não variou tanto, a gente está praticamente no mesmo assunto, que vai mudando a maneira que eu aplico isso. Tá? Muito obrigado pela atenção, grande abraço.